Alô. Como eu disse no último vídeo, seria provável a gravação de um outro, além do 10º, sem número, apenas um vídeo para apresentar a conclusão final, o epílogo, e agradecer por aqueles que estivessem, que viram, que se dignaram assistir os nossos vídeos, e aqui estamos, pois, para fazer isso. Começamos então o nosso vídeo de agradecimento e que apresenta as conclusões finais, fazendo a seguinte breve exposição. A maçonaria teria se perdido, como afirma o Marquês Santível da Veidre, no seu livro O Arqueômetro. A sabedoria verdadeira que era buscada e que se baseou em Pitágoras foi, vamos dizer assim, um engano da maçonaria, porque Pitágoras tinha dois ramos de estudo: matemática, onde o triângulo equilátero passa a ser o delta maçônico, e onde a harmonia, que era a música, passa a ser apenas entre eles uma sociedade fechada e não com o mundo inteiro. Aí estaria, nessa derivação errônea, ou nesse entendimento errado, estaria a raiz de todo o problema, e é o que nós iremos agora ver, pois os maçons ficaram cegos, segundo o raciocínio de Santíveis da Veidre, e continuariam procurando a palavra perdida. Vou colocar aqui na nossa ordem da direita para a esquerda, mas vocês sabem que no oriental é o contrário. Então, eles deixam de aceitar que a palavra perdida foi encontrada. O iode, Ré, Val, Ré, a caneta não está muito nítida, tanto quanto eu gostaria que estivesse, mas seria isto. Os maçons teimam em que esta continua sendo a busca, portanto a busca não terminou, e a palavra perdida continua sendo para a maçonaria Iode, Ré, Val, Ré, e assim eles não teriam percebido que isto aqui, na verdade, se fizermos a operação como mestres maçons, ao invés de continuarmos buscando essa palavra na lenda de Irã, que está aqui, isso é um presente quando eu atingi o grau de mestre, trocando o ramo de oliveira pelo ramo de acácia. O ramo de oliveira seria o símbolo da harmonia, da incorporação de toda a humanidade numa única família harmônica, e aí passa a ser substituída pelo ramo de oliveira. A lenda de Irã passa a ser o estudo focal do grau de mestre e não a lenda de Noé, e com isso nós teríamos assim uma quebra da tradição que originariamente
nos é apresentada aqui. Origens noaquitas da maçonaria, ou seja, Noé simbolizava, portanto, o homem virtuoso que tinha o coração puro e que constrói uma barca onde coloca exemplares de todos os bons, ou seja, os virtuosos, e a natureza inteira. Portanto, a obra seria isto: trabalhar com o coração puro e cheio de virtudes para reunir todos os homens virtuosos, simbolizado pela Arca de Noé, todos, portanto, universal, saindo assim, sobrepujando o dilúvio da imoralidade, e nessa arca simbólica caberiam e deveriam estar toda a humanidade. E aí Noé, junto com Francisco de Assis, seriam os patronos da ecologia, porque seria a preservação dos homens virtuosos, de uma humanidade regenerada e da natureza, que é o conteúdo da Arca de Noé, sobre as águas do dilúvio, que significa o caos, na Bíblia, né? Terron, Berron, Keshek, né? Tiamat na tradição caldaica. Então, ao fazer isto, os maçons, abandonando a lenda de Noé como sendo a base da busca do mestre, e se mantendo na criação, quer dizer, se mantendo e criando, se mantendo sim, na busca da palavra perdida e criando rituais que vão significar essa busca. Então, a barca deixa de estar em movimento, deixa de ser uma nave em movimento. Então, a maçonaria não é uma nave em movimento mais, não quer mais incorporar em si toda a humanidade para que sejamos virtuosos, sejamos irmãos, fraternos, e essa virtude simbolizada na maçonaria por uma mulher, em alegorias belíssimas, mas que ficou apenas na alegoria. Essa mulher da alegoria, que simboliza a virtude e que estaria assim no topo da coluna já reconstruída, né? A coluna partida seria a desunião da humanidade, e aqui a coluna reconstruída, passando pelos vícios, chegando até a virtude, para chegar finalmente a Deus, mas através do Yod Revalre. Está vendo aqui, ó? A palavra continua sendo a palavra perdida, enquanto essa caminhada que é feita pelos que não aceitam os maçons tradicionais e livres. Então, a loja maçônica simbolizada pelos azuis aqui, né, seria isto de qualquer maneira. Só que a diferença seria, esta mulher que está aqui simbolizando a virtude, seria no dizer de Saint Yves Alveide, no pensamento dele, no arqueômetro, seria não qualquer mulher, mas especificamente aquela a quem os maçons operativos honravam no juramento com o nome de Virgem Maria, como está claro na Carta de Bolonha, que é um dos documentos mais famosos de toda a maçonaria, tanto a antiga quanto a moderna, e que Anderson e Desaguliers queimaram. E queimaram por quê?
porque ela revelava as origens corporativas da maçonaria. Então, negando essas origens corporativas, que está aqui nessa prancha maçônica, então continua usando simbolicamente as ferramentas para a construção da arca, mas isso é um engodo, porque as antigas corporações vão ser substituídas, que começam com os colégios romanos, né? A formação dos artesãos vai ser substituída, aqui ó, os colégios romanos vai ser continuada, e essa tradição então vai terminar na Inglaterra, abandonando os colégios romanos para se tornarem um grupo de intelectuais que vão eleger o seu grão-mestre, que é o Sayer, né? o novo grão-mestre, que vai fazer um confronto com Sir Christopher Wren, portanto, dois grão-mestres, um dos antigos, Christopher Wren, e um dos modernos, né? Parece que é John, o primeiro nome, Sayer, e deixam de acreditar que a primeira declaração, o primeiro documento maçônico o documento de York, onde se diz que o rei Atelstan, em 903, fazia a maçonaria operativa o seu objetivo, honrando-a, né? E esses documentos, que são chamados de Old Charges, passam a ser substituídos aqui por James Anderson, que, na verdade, dizendo que está compilando esses Old Charges, estaria, na verdade, isso seria uma mentira, ele estaria, na verdade, fugindo da tradição, e por isso queimaram os documentos, né? Porque, segundo a tradição, então, a maçonaria se firma em 1903 e vai até aproximadamente 1400, mas os Old Charges, que são os documentos mais antigos da maçonaria, que prestam juramento sagrado, então as origens da corporação então são mudadas, são queimadas, e Elias Ashmole, que aparece aqui, né, compõe a belíssima lenda do terceiro grau, mas que com a sua beleza é enganadora. Por quê? Porque substitui os documentos antigos, os Statuta et Ordinamenta da Sociedade Magistrorum Tapia de Lignamis, ou seja, as origens corporativas da maçonaria, e, como dissemos, criam um novo grão-mestre, ou seja, aceitam um novo grão-mestre. Esse novo grão-mestre vai ser Sayer, que vai enfrentar Sir Christopher Wren. Então, há uma aparente luta, né? E aí, nessa luta, Christopher Wren é rejeitado e termina vencendo o partido de Sayer. E aí a lenda do terceiro grau passa a ser a construção do Templo de Salomão, ao invés de ser a Arca de Noé. Então, ao invés de, repetindo, estarmos construindo uma arca
segundo está aqui nas origens corporativas da maçonaria, a lenda de Noé, que é a construção de uma arca que reúna todos os homens honestos. Essa arca se movimenta pelo mundo todo, a nave se movimenta e vai abranger a humanidade inteira, vai convencer a humanidade inteira a ser íntegra, abandonar o vício e adotar a virtude, simbolizado por aquela alegoria. Na aparência mantém-se isto, mas na realidade não é. Então, a arca, que seria a salvação sobre o caos da natureza, é substituída pela Revolução Industrial, que destrói as matas, polui os rios e a atmosfera, e em virtude do dinheiro, do lucro, da especulação, vai então acabar com a terra ao invés de preservá-la, como é o sentido fundamental da lenda de Noé. Os maçons, ao contrário do que é dito nas constituições, que no seu artigo 1º sobre Deus e o culto divino, né, fala que o maçom tem que ser de ilibada moral e tem que adorar a Deus, mas aqui ele faz uma ambiguidade, né? Então, supostamente reconstituindo a história da maçonaria, no final das contas ele nega isso. Ao invés de fazer a compilação dos antigos documentos, the old charges, ele queima esses documentos e faz algo completamente novo, a lenda de Irã, que passa a ser a busca do mestre, aqui simbolizado lá em cima. O ramo de acácia substitui o ramo de oliveira, e nós estamos encontrando aqui com facilidade, mas de qualquer modo já mostramos para vocês antes. Então, no artigo 1º, que fala de Deus e do culto divino, então esse Deus fica sendo uma coisa vaga, o grande arquiteto do universo, o Deus que você quiser aceitar, e não mais o Deus dos maçons operativos, que era um Deus que tinha uma exigência muito grande na maçonaria operativa. Então, aqui há um engodo nessa ambiguidade. Todos os maçons têm que ser livres e de ilibada moral. Não é, sabemos que são corruptos, e a declaração final, no mesmo parágrafo, de que o Deus agora deixa de ser o Deus cultuado pelas old charges, que se fazia um juramento, e esse juramento obrigava o maçom, de fato, a ser íntegro e se propor a entrar na Arca de Noé, que era a lenda fundamental. E aí o terceiro grau, que é o problema todo, deixa de ser simbolicamente representado pela Arca de Noé, para ser representado pela lenda de Irã. E a lenda de Irã, então, vai ser a construção do Templo de Salomão, uma sociedade fechada, com muros, e dentro desses muros só cabem a elite, que seria o círculo central. Então tudo vai girar em torno dessa construção fechada, começada a ser feita pelo aprendiz, que transforma a pedra bruta na pedra lavrada. O companheiro pega essa pedra lavrada e constrói o Templo de Salomão, quando na verdade o que deveria ser feito era o Templo do Milênio, ou seja, sem muros, a universalidade que
cristianismo vai pregar. Então, uma sociedade fechada, o Templo de Salomão, ou uma sociedade aberta que vai pregar a todos os homens a ordem, a virtude, a preservação da natureza, em vez da desordem, das guerras, da corrupção. Então, essa corrente seria a corrente do pitagorismo correto, da harmonia, a harmonia entre todos os homens, aí a fraternidade existiria, e essa corrente é uma fraternidade fechada, reduzida a poucos. Na denúncia de Saint Yves d'Aveire, aqui está o grande problema. Na denúncia de Saint Yves d'Aveire, então, isso vai levar, primeiro de que tudo, à manutenção do tetragrama Yahvé, Yod, Re, Vav, Re, enquanto que para os... a caneta não está boa. Os maçons que buscam harmonia, aqui no lugar onde... A caneta não está funcionando. No lugar onde estaria separando as duas sílabas de Yod, Yod, Re, Vav, Re, aqui entraria uma letra que é o Shin. Infelizmente a caneta falhou. O Shin parece a barca, exatamente a Arca de Noé. E essa arca, então, seria a salvação de todos, ou seja, a restauração e a regeneração de toda a humanidade. Isso foi proposto por Jesus Cristo, mas a maçonaria de Anderson, dizendo que está fazendo isso, na verdade nega, como nós dissemos, né? Criando uma sociedade fechada. A palavra Yahvé é mantida como sendo o grande trabalho. Aqui está em letras portuguesas, Yod, Re, Vav, Re. Ali eu coloquei, tentei colocar, mas a caneta falhou, né? Em Yahvé, continua sendo Yahvé, que é o Deus do Templo de Salomão. Já o Deus do Templo do Milênio, que seria aberto, seria Yod, Re, Shin, Vav, Re, Yeshu. Então, dois deuses diferentes, Yahvé, Yod, Re, Vav, Re, ou Yod, Re, Shin, Vav, Yeshu ou Yahvé. Então, essas duas correntes, segundo o Saint Yves d'Aveire, vão lutar. Os operativos vão continuar lutando para construir o Templo do Milênio, fazendo a mesma coisa. A maçonaria disfarça suas intenções. Então, no final das contas, o trabalho parece operativo, eles mantêm as ferramentas, mas apenas simbolicamente. Mas o que o mestre faz, conforme nós já mostramos aqui, não é usar essas ferramentas. Aqui agora é a morte e a ressurreição de Irã, uma paródia, né, muito clara, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E, com isso, mantém-se a sociedade fechada, restrita, portanto, a uma elite, que Saint Yves d'Aveire denuncia que seria o círculo do meio, que atrai para si um círculo anterior, que são os provados, submetidos à prova de fidelidade a Yahvé, rejeitando Yeshu, e o círculo exterior, que seria o resto da humanidade, que não sabe de nada e não sabe que isso está acontecendo. Então, ao invés de luz para a humanidade, como eles dizem que é na famosíssima construção da Estátua da Liberdade, então essa luz aqui seria um engodo, não é mais para toda a humanidade, é somente para o círculo do centro, e vai dividir a maçonaria entre aqueles que aceitam isto e continuam trabalhando pela manutenção da palavra perdida, Yahvé, aqui em letras latinas, YHVH. Infelizmente, não conseguimos
fazer a transcrição para o hebraico, mas nós vamos ver nas alegorias. Então não aceitam a palavra Yeshu, que seria a palavra perdida já encontrada, e então essa luta vai criar duas fraternidades concorrentes, porque os antigos operativos, em 115 documentos, juram fidelidade à Santa Igreja Cristã e as autoridades legitimamente constituídas. Eles vão derrubar os governos através da Revolução Francesa para fazer a República, que são bonecos por eles manipuláveis, e vão manter, portanto, o culto a Iod He Vav He. Então, a criação do terceiro grau, a substituição da ideia de Pitágoras de uma sociedade aberta, né, simbolizada pelo templo de Ezequiel, vai ser negada por um grupo maçônico que vai continuar construindo o Templo de Salomão, que é a sociedade fechada, simbolicamente e aparentemente a mesma coisa que os operativos faziam, mais ou menos simbolicamente, quer dizer, as ferramentas utilizadas são as mesmas, né? A construção aparentemente é a mesma. A grande problemática é que deixamos de trabalhar por uma sociedade justa e fraterna para o mundo todo e mantemos 3 círculos em que só o círculo do meio tem os privilégios de uma sociedade fechada. Ou seja, isso aí então vai dar um problema seríssimo, que é as desgraças pelas quais nós estamos passando. Então, essa é a súmula, e aparentemente utilizando Deus as ferramentas. Então Anderson, no seu livro, ele nega toda a tradição maçônica, e nega por quê? Porque ela levará necessariamente a esquecer ou destituir, separar o nome Yahvé, deixar e substituí-lo por Yeshu. Vai aparecer um Shin, que para os hermetistas é o símbolo de Jesus, que se a caneta estivesse funcionando, eu iria mostrar a vocês o significado disto, né? Então, Anderson se presta a fazer uma síntese, aparentemente uma reunião, uma coleção das old charges, mas na verdade ele está fazendo uma novidade, porque substitui o Deus dos patriarcas, ou seja, a meta da sociedade patriarcal monoteísta, colocada aqui por Eduardo Churré, continua, de certa forma, a maior e mais antiga sociedade secreta, a tradição monoteísta patriarcal, só que aí isso passa a ser aplicado exclusivamente a uma elite, que é hoje a elite globalista, e o resto não pertence a esse círculo. Como, de novo, Santides Alveide fala, então só o círculo central tem esse privilégio, está fechado por muros. Esse daqui quer entrar. Então aqui é o pátio dos sacerdotes, do templo, aqui é o pátio dos homens, e aqui o pátio dos gentios, dos pagãos. Essa divisão vai ser cultuada, mantida pela maçonaria, inclusive nos grandes monumentos que supostamente trariam a luz à humanidade, mas ela, negando o templo de Ezequiel, deixa de ser nacionalista, que deixa de honrar os heróis nacionais e passa a ser uma sociedade. Aqui estamos, então, aqui está, né? Honra a pátria, olha o tamanho do colosso, deixa de ser, então, de valorizar os cultos nacionais para valorizarem apenas o dinheiro. Que a estátua da liberdade, na verdade, é a mitra que está no nosso dinheiro, que está nas lojas maçônicas como Mariana e Maçonique.
Então, essa perversão não é seguida pelos operativos, isso vai criar uma divisão, mas essa divisão vai ser desfeita graças à astúcia do Duque de Montagu, que está aqui recebendo as constituições de Anderson, e juntando operativos e especulativos com o Conde de Wharton, seu primo. Aí as duas maçonarias se unem e a Grande Loja da Inglaterra vai se tornar a Grande Loja Unida de Londres. Unidos operativos, que acham que a palavra foi achada, é Yod He Shin Val, Yeshu, e não mais Yod He Val He, Yahvé, conseguem dobrar os operativos e aparentemente a Grande Loja Unida, então, funda uma loja de conciliação, onde vai-se, então, aceitar que a lenda de Mestre Maçom será simbolizada pela morte e ressurreição do candidato, que é a lenda de Irã, uma paródia muito evidente, como eu disse, da vida de Jesus e da sua morte e ressurreição. Então, os detalhes da iniciação, eles não escondem, estão aqui. O candidato entra e é morto, simbolicamente, pelos seus pares, e essa morte, na verdade, é morrer nesse tapete para o grupo, que não é entrar no grupo central, é morrer para o grupo dos profanos e assim aceitar que essa morte o leva à glória da ressurreição, que é o renascimento dentro de uma... Já tinha sido previsto isso aqui no Vitriol, que é totalmente diferente, porque faz um testamento totalmente diferente da maçonaria especulativa, que não tem testamento, desculpe, da operativa. Então a especulativa coloca aqui um testamento, esse papel do lado da caveira, a morte. Aqui entre os operativos não há esses objetos, na mesa não há esses objetos. Então há uma criação de algo extremamente novo, que a gente considera uma perversão, porque o testamento é, na verdade, ele deixando os bens dele, renunciando aos bens dele, em favor dos ideais maçônicos, que são, como nós dissemos, o culto a Yahvé. Cria-se, então, começa-se a criar, saindo daquela simplicidade dos maçons primitivos, the Masonic Hall, a primeira igreja maçônica, e depois dela, templos suntuosos, inexplicavelmente, portanto, o culto ao luxo, à riqueza, a mamon, né, vai substituir a simplicidade dos operativos, e eles vão, vamos dizer assim, fazer com que todo mundo pense que continua-se na mesma situação, porque vão usar, ao lado da lenda de mestre de Irã, as ferramentas estão sendo usadas, mas não são mais os operativos, que vão fundar uma outra corporação, que é a Compagnonage, que vai ter nojo da palavra maçom e vai se honrar em ser chamado compagnon. Se você chamar um compagnon de maçom, ele se acha ofendido, porque ele não passa por isto, ele não faz testamento, ele continua de fato sendo fiel à lenda de Noé, né? A carpinteiros ou outros. Então é um engodo a história do uso dos utensílios dos operativos. Na verdade, não é nada disso. O que está se fazendo é um fechamento, vou repetir, um fechamento dentro de muros simbólicos, que só quem conhece esses símbolos é o círculo do meio, a estrela, que é os candidatos a entrarem, né? E os profanos vão ficar de fora, uma sociedade, portanto, de classes, abandonando assim a ideia pitagórica da harmonia,
Então, aí está o cerne todo da questão. A tábua de esmeraldas, que supõe o conhecimento do universo através do simbolismo da terra, da água e do fogo e do ar, não é continuada na maçonaria, está ali na mesa onde está o crânio e o testamento, em forma de sal, ou seja, uma pedra de cristal, enxofre, uma pedra de enxofre, água, uma bilha d'água e o hidrogênio, que é o azoto. Continua simbolicamente esta noção, mas de fato eles abandonam isto. Então, deixam a tábua de esmeraldas de Hermes, aquilo ali seria o símbolo do que está aqui, que é explicado aqui como sendo: todo homem deve saber o segredo da criação, porque o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar o milagre da unidade. Então, a unidade do gênero humano é abandonada pela maçonaria, a universalidade pregada é falsa. Então, Pitágoras é dividido ao meio, e aí isso fica claro, porque a loja era aberta com a recitação do Evangelho de São João, seguindo a mais pura tradição pitagórica e hermética. No princípio era o Logos, e o Logos estava em Deus, e o Logos era Deus. Enarque enologos, em grego, está aqui. Enarque enologos, kai o logos en proston theon, kai theos enotheon. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo estava com Deus. Essa era a abertura da loja maçônica. Então deixa de ser, porque o verbo passa a ser especular, que é o centro da especulação de Hermes, é o verbo, e aí os operativos acham o verbo em Jesus e Exu, portanto abandonam toda a especulação das correntes herméticas dos artesãos em torno do Logos, mas eles encontram o Logos em Yeshu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, unindo a tradição hermética com a tradição patriarcal, no Evangelho de João, que abria a loja, os operativos continuam fiéis a essa tradição. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Aqui em hebraico, Enarque enologos, kai o logos en proston theon, kai theos enologos. E o Deus era o verbo. E aí a palavra Yeshu é recusada e a palavra Yahvé é mantida. Isso vai dar uma luta muito grande, porque em princípio várias coisas são mudadas. Então aquela leitura passa a ser substituída por um salmo. Aqui está marcado, porque quando a gente abria a nossa loja era obrigado, para não ir contra, o salmo será o 133. Oh, como é bom e agradável vivermos unidos como irmão. É como o óleo precioso que sobre a cabeça de Arão, o qual desce para a sua barba, a barba de Arão. Então o salmo 133, hoje, em todas as lojas maçônicas, abre a sessão solenemente, substituindo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo é substituído inteligentemente por Elias Ashmole. E acho que já mostrei a vocês aqui a carinha dele. Deixa eu ver se o livro está à mão. Não sei se está. Cadê o livrão grosso? Então, Elias Ashmole é o gênio que faz com que o engodo se torne verdadeiro. E então, fazendo, aqui nós temos Churchill e do outro lado George Washington. Ninguém chega aos altos postos se não passar pelos altos graus. E os altos graus, na verdade, é a adesão ao luxo e a mitra.
simbolizada, está vendo aqui, pela Estátua da Liberdade. Então, com isso se nega o Evangelho de João, se nega a igualdade, liberdade e fraternidade de fato, porque o templo do milênio é fraternidade, não tem muros, e o templo de Jerusalém ou de Salomão é cercado por muros. Isso vai ser expresso pela pirâmide hierárquica, onde em cima de tudo estão os chefes invisíveis, e o resto vai ser camadas da sociedade, e a última camada é o dos peões. E essa será o objetivo perseguido pelo mestre maçom para criar o que está em latim aqui, Novus Ordo Seculorum, uma nova organização no tempo, no novo tempo. Criam, então não é à toa que isso está na nota de $1, porque essa nova organização já está em operação, e aqui ainda estamos com um vaso onde tem um simbolismo que Cristo é a serpente enroscada na cruz dos operativos. A reunião simples dos operativos incluía homens e mulheres. Aí passa a haver uma maçonaria só de homens e uma maçonaria só de mulheres. Mas se era só de homens, também era aqui ao redor de uma mesa, muito simples, Então, essa premissa é negada. As grandes festas eram feitas dentro das catedrais. Aqui está uma catedral templária, construída pelos templários. E, então, tudo vai sendo modificado. E aí a pergunta é: será que é legítimo, justo e verdadeiro considerar a diferença entre, que nós temos os pontos de contradição, considerar que há duas maçonarias, uma operativa e outra especulativa? Vocês concordariam, porque aqui vai ser o centro, vocês concordariam que a maçonaria, vamos dizer assim, especulativa é superior? Olha aqui, a maçonaria é universal, não é, deixa de ser, passa a desejar o domínio do mundo, mas não é mais universal. Ou seja, não quer que todos os homens sejam livres. Só o maçom é um homem livre. Os outros homens, então, serão escravos. E aqui está a divisão absurda de maçons operativos considerados inferiores pelos maçons especulativos, considerados superiores. E aí a gente pergunta, o meu irmão Castelhano pergunta inteligentemente, pode-se chamar de maçom operativo em contradição com o maçom especulativo aquele que tinha o conhecimento para fazer essa maravilha? Isso é apenas um bando de peões, de burros, que não conseguem entender o que os especulativos entendem? Você acha quais são os cálculos feitos para a substituição do arco ogival? Aqui é o delta, O arco ogival passa a ser o centro das catedrais, que vai ser construída pelos companhões junto com os monges. E aí seria justo dizer que esses cidadãos não são especulativos, ou seja, não entendem de matemática. Então aqui está uma geometria muito mais precisa do que a maçonaria moderna vai ter, porque a transformação do arco ogival, do arco romano, a substituição do arco romano pelo arco ogival é uma coisa maravilhosa, inclui descobertas matemáticas e operações matemáticas que são as mesmas usadas pelos construtores da Torre Eiffel. Então, na verdade, nunca houve e nem há a diferença entre companhões e maçons, mas os companhões, então, fingem aceitar, e o que agora a nova maçonaria vai fazer
erguer edifícios suntuosos, luxuosos, onde o comércio se desenvolve, onde o mercado e o dinheiro são o objetivo, e a luz trazida por Mitra não é a liberdade. E os 7 raios de Mitra não são as 7 virtudes. O livro que Mitra traz na mão não é a religião verdadeira. É uma religião nova, falsa, onde se prega um Deus só, uma religião só, a qual todos serão obrigados, segundo Pike, a seguir, sob pena de não pertencer, não ganhar as benesses. Já estamos com a criptomoeda, daqui a pouco estaremos com a moeda hologramática, ou seja, puramente virtual, a moeda virtual. O dinheiro vai desaparecer e vai ser um chip no pulso do indivíduo. Você passa esse chip, se você pertencer ao grupo restrito que está dentro do Sancta Sanctorum, ou seja, dentro daquela sociedade fechada, você tem dinheiro. Se você não estiver dentro, você não tem. Então, liberdade para apenas alguns. Fraternidade, foi-se. Essa é a denúncia feita por Santivis Davidre. Então, seremos obrigados, sem essa marca, sem esse chip, não poderemos comprar nem vender, porque não obedeceremos ao monarca que está aqui no centro da casa de Davi, e a humanidade será um bando de escravos. Então, com essas diferenças, o nome Shiva, dividido em 2 sílabas, como Yahvé, vai dar mais uma vez essa Ishva. Se você separar Ish e colocar o S antes do H, e continuando com Vá, o W pode ter som de U, e você terá Ishwa. Ou seja, já estava aqui. Então, isto, Shiva, e não isto. Então, este seria o objetivo do mestre dos operativos, e esse é o objetivo dos mestres dos especulativos. Na verdade, não há essa diferença entre especulativos e operativos, porque como poderiam ser operativos e, portanto, pessoas que não conseguem entender a geometria pitagórica? E olha aqui que maravilha, a planta baixa da catedral e a catedral. Você não tem ideia dos cálculos que são necessários para fazer essa obra, né? Então, os operativos, na verdade, são especulativos. A divisão é meramente um artifício para criar 2 correntes que serão unificadas, como nós dissemos, pelo Conde de Horton e pelo Duque de Montagu. Assim, aqueles que não quiseram aceitar a pirâmide social, ou seja, uma hierarquia do dinheiro, se rebelaram e fundaram os companhões. E aqueles que se sujeitaram, então ficaram. Então, o olho que tudo vê, símbolo de Deus, passa a ser, para o maçom operativo, Yeshu. E para os especulativos, é Yahvé. Já vimos que essa divisão é absolutamente falsa, e entre as falsidades maiores continua havendo, então, símbolos que são curiosamente duvidosos. Aqui a águia bicéfala significa a casa de Rothschild, o ramo francês e o ramo inglês, que é o Supremo Conselho, o símbolo do Supremo Conselho, e o hexagrama. Então, através de artifícios e de falsidades, aqui há um ponto intermediário de conciliação. Então, neste vitriol, junto com a morte e o galo, está um cordeiro, tá vendo? Aqui vocês vão ver um cordeiro, que seria Yeshu. Então aqui na loja de conciliação ainda se mantém esse painel, mas o cordeiro vai desaparecer logo logo, e o painel do vitriol vai ser, como nós já mostramos a vocês, este. O dos operativos não tem esses objetos, é apenas as instruções,
E numa página do Evangelho de São João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, o vitriol maçônico dos especulativos, palavra absurda, porque os operativos tinham uma matemática muitíssimo elevada, então passa a ser agora um painel completamente novo, morrer e deixar o seu testamento, que é morri para a sociedade dos que não vão pertencer, aqui está o testamento de novo, não vão pertencer ao círculo restrito e vou pertencer agora à hierarquia que vai construir templos suntuosos e, ao invés de erigir templos à virtude e masmorras ao vício, eles vão se corromper. Aí a maçonaria começa a mudar e a simplicidade vai ser substituída por uma gradual aderência ao luxo, sem necessidade nenhuma, porque nas lojas simples dos ditos operativos, né, eram feitas, aqui está uma loja também intermediária, mas já fazendo a obra que a maçonaria se propõe. Então aqui está, né, o novo avental do vitriol, em que o ramo de acácia substitui o ramo de oliveira. E aqui está, né, aqui o faltor da primeira grande obra maçônica, Frederico o Grande, que divide a cristandade da alemã. Ele está sentado no trono de Salomão e ele divide os luteranos em os alemães, os cristãos alemães, em luteranos, ou protestantes e católicos. Começou a obra de destruição. Isso, então, não seria a obra que Pitágoras preconizava, mas a conciliação entre a geometria e a harmonia, a música e a matemática, seguida, logicamente, pelos que eles chamam de operativos muito injustamente, que não vão entrar nessa pirâmide, porque continuam considerando que não devem sair do seu lugar, e a injustiça de chamá-los operativos e serem desprezados continua. Quer dizer, eles agora se chamam companhões e odeiam a palavra maçom. Maior ofensa para um operativo, um companhão, é ser chamado de maçom. Eles acham que a palavra maçom é ofensiva, porque vai designar uma sociedade que, usurpando as ferramentas, o simbolismo deles, na verdade, aqui, Elias Ashmole inventa uma cerimônia onde o maçom morre para o ramo de oliveira e nasce para o ramo de acácia, ou seja, abandona a tradição das antigas corporações, finge mantê-las através dos objetos simbólicos, mas, na verdade, o que eles fazem é buscar a gnose, aderir à corrente gnóstica. Então, está aqui o G da gnose, que o Venerável Mestre representa aqui no seu trono, né? A desigualdade, então o lema igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade é uma farsa, porque o pavimento mosaico mostra a desigualdade, pretos e brancos. E o G passa a ser o símbolo máximo, gnosis, conhecimento, mas já disse e repito, é justo dizer que os maçons operativos não tinham conhecimento, não conheciam geometria, construindo aquelas catedrais. Aqui ainda estamos numa loja dos operativos, onde o único sentado é o venerável e todos os outros estão em pé. O venerável tem seu assistente imediato. Então aqui ainda estamos numa loja operativa simples, apenas todo mundo em pé. E aqui está uma alegoria, um painel maçônico, onde se mostra claramente, está vendo que a minha caneta falhou, mas está aqui, em que a busca é pelo Iod, Re, Val, Re, o tetragramaton hebraico. E nessa árvore é que vão se encaixar genealogicamente os filhos de Abraão. Então eles voltam, vinculam-se assim à tradição patriarcal, sim, evidentemente, mas de uma maneira em que, como é dito por Isaac Zexon na História dos Judeus,
no final das contas, o Supremo grande dragão de Londres obedece a todas as instruções, a todas as ordens do rei do mundo, que aqui é apresentado sem nenhum disfarce, como um deles sendo o Barão de Rich e outro deles sendo Montefiore. Já dissemos para vocês. Então, há um rei do mundo, e para que esse rei do mundo reine é necessário assassinar o czar da Rússia, Nicolau II, e Rasputin. Então, assim fica-se numa grande mentira. Então, o Barão de Rich foi um dos reis do mundo, agora Montefiore foi outro, e agora é apenas saído do clã dos Rothschild. Deram a eles, e o patrimônio dos judeus fiéis à tradição continua sendo a Torá, enquanto que é substituída pela Mishnah, que os maçons adotam, tanto quanto os judeus Ashkenaz, e a sinarquia é o que se quer, o domínio mundial. Mas enganosamente colocado aqui, perseguindo, continuando, cultuando a palavra perdida Yod Reval Re, liberdade, igualdade, fraternidade, mas igualdade com pavimento mosaico daquele jeito não é possível. Então a busca é do dinheiro. Aqui a Trilateral é uma das muitas corporações criadas pelo David Rockefeller para ganhar dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. E você vai ver que então a história da humanidade vai ser a criação dos bancos internacionais, né, que agora o Rothschild passa a ser o dono do mundo. Então a sinarquia é feita. Só que o seu chefe visível é o grande dragão de Londres, e o seu chefe que segue a Mishnah, e os maçons operativos continuam seguindo a lei de Moisés, simplificada e codificada por Yeshua na sua síntese de amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Yeshua, no Sermão das Bem-aventuranças, diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. E aí você vai ver que Gautama é o Buda, né, que Zoroastro, o próprio Jesus e todos os grandes iniciados, Gandhi, buscam a pobreza voluntária para se encaixar nessa bem-aventurança, porque sabem que essa farsa de que a riqueza que é o prêmio prometido a Abraão, a Trilateral é um dos ramos, a Mesa Redonda é outro, o Clube Bilderberg é outro, e assim cada ramo da nova ordem mundial busca o dinheiro, a riqueza, o poder, que é a busca suprema da falsa maçonaria, codificada aqui por James Anderson e Desagoulier, dando um Deus que fica complicado, né? A religião dos maçons deve ser aquela que tem como Deus um Deus que é aceito por todos os homens. Eu não conheço uma religião que tenha por Deus um Deus que todos os homens aceitem. Seria a unificação de todas as religiões em uma única, que seria o mitraísmo, o zoroastrismo, e aí isso seria a obra dele, segundo Pike. Não estou dizendo de mim, segundo Pike. Então, tudo que aqui, nessa prancha maçônica, um irmão maçom diz que é a tradição corporativa religiosa, origens religiosas e corporativas da maçonaria, essa prancha foi tirada do site onde ela estava. Eu tenho porque eu imprimi, porque ela fala dos old charges e diz que são os documentos de Hallowell, o documento de York, a Carta de Bolonha, e se você for ler esses documentos, você verá que não tem nada a ver com o que Anderson colocou aqui. Então, ele é um mentiroso, e aí diz que faz
uma compilação, quando na verdade ele faz uma inovação. Assim, submissos aos judeus, aos reis do mundo do judaísmo, já mostrei, quer seja o Barão de Riche, quer seja Moisés Montefiore, quer seja Lord Nathaniel de Rothschild. Então a maçonaria vai seguir a Mishnah, que é o Talmud, e vai negar a Torá, a lei de Moisés, porque passa a ser imoral e a lei de Moisés obriga todos os homens a serem de elevada moral. Então, aquilo que está dito no artigo 1 das Constituição de Anderson não é uma verdade. O maçom não é, de fato, incorrupto, moralmente, né, íntegro, como está no artigo 1º sobre Deus e a religião, e aqui, numa reunião do meu padrinho da maçonaria moderna, que fez tudo para ir para lá, ele diz que sabe disso claramente. Olha, a parte que ele escreveu uma pequena parte e me deixou o resto. Ele diz aqui claramente. Vamos ver como é que ele supõe que vai ser a mudança do mundo. Meu Deus. Tá aqui, apenas aqui, estava marcando. Então, se a sociedade, sendo um sistema social maior, oferece à família, que é um sistema social menor, condições necessárias se oferecer para a sua existência, é preciso que esses dois tipos de sistemas estejam interrelacionados, resultando mais importante no processo de socialização o fato dos indivíduos passarem a ter tudo aquilo que perdura e fazer com que a sociedade sobreviva na igualdade. Estes são motivos a satisfazerem a cada indivíduo e, em geral, acompanhando os deveres vinculados aos seus papéis, tais como o de cuidar dos filhos e ensinar a sua herança cultural, para a qual se contribui. Mas, na verdade, o que ele diz aqui é... meu Deus, não estou encontrando. Para onde caminha a humanidade? Aqui. Para onde caminha a humanidade? Essa humanidade que enfrenta situações de grande dificuldade para seu presente e seu futuro, nesta hora em que o mundo depende, de 1973, de uma única frase. Ele colocou palavra e riscou, porque palavra seria o verbo, pronunciada por uma única pessoa detentora de poderes incomensuráveis. Então, ele pertence ao círculo restrito. Sabe que a maçonaria, o maçom de qualquer parte do mundo, obedece a uma única pessoa de poderes incomensuráveis. Vou repetir, tá? Isso não é brincadeira. Isso foi uma conferência pronunciada nos associados dos diplomados, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Então, eu completei esse trabalho dele e aqui ele deixa claro, né? Somente quando uma única palavra pronunciada por um único homem, o rei do mundo, for dada, a sociedade terá aquilo que deverá ter para ser justa e fraterna. Nunca será segundo o que os Rockefeller, Rothschild, que são os banqueiros, buscando dinheiro e comendo a maçã sozinhos, e nós não temos a nossa parte da maçã. Então, fica aqui agora esse resumozinho final, em que, infelizmente, tudo isso é a verdade. Foi esse o nosso trabalho em 10 capítulos. Fico agradecido àqueles que perceberem que o que eu fiz foi mostrar fatos, né? Nunca houve diferença entre maçons especulativos e operativos.
porque os maçons operativos inferiores jamais conseguiriam substituir o arco romano, né, que é igual a um forno de assar pão, pelo arco ogival, que seria as catedrais góticas. Isso significa um poder de cálculo muito, muito superior ao que os engenheiros da Estátua da Liberdade e dos grandes edifícios modernos têm. Não há. Então isso é uma mentira, mas os operativos aceitam e fundam a compagnonagem e não aceitam o nome maçom. Então eu também tenho um pensamento semelhante, embora aceite o nome maçom, porque sou um construtor e estou construindo uma sociedade justa e fraterna. Aceito que Ishva, quebrado em duas metades, dá Shiva. Então Shiva é na verdade um anagrama que, se você quebrar duas sílabas e colocar o I de Shi antes do S e pegar o Va, fica Yeshua. Então encontramos a palavra perdida. E encontrando a palavra perdida, então a verdade é, já que encontramos, não mais a buscamos. Está aqui a prancha dos maçons que chegaram a essa construção. Então é Yeshua, Jesus, né? A via cardíaca, o amor ao próximo, a fraternidade, está vendo aqui um coração no meio, são 3 mundos, e os 3 mundos, 3 níveis, né? Os mais ricos, os burgueses. Então o primeiro círculo é o dos mais ricos, o segundo círculo se imbrica no primeiro, é o dos burgueses, e o círculo negro, os dos mais pobres, mas todos unidos e participando das benesses do amor do coração que foi pregado por Yeshua nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Na verdade, os Rothschild estão possuindo a terra através da guerra. Fomentaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, todas as revoluções, e bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do Deus? Não. Quanto mais a gente adorar Mamon, mais dinheiro nós teremos. Então, não somente Shiva se torna Ishva, ou seja, Yeshu, não é Exu, é Ish, colocando Shiva ao contrário da primeira sílaba, é Ishva, Jesus, em hebraico, no aramaico. E se pegar Oshi e Ishi, Osíris e Ísis, nós teremos também as iniciais de um anagrama onde tem Yeshu. Logo, diz Antígone do Alveide, mais uma vez, estava escrito em todas as religiões pagãs. O nome de Jesus, então, já estava anagramaticamente em toda a sabedoria verdadeira. Deus nunca enganou a humanidade. Os nomes dos deuses pagãos, todos eles, eram anagramas do nome de Yeshua. E aí, o grande problema vai ser o erro. O erro triunfante. E qual é esse erro triunfante? Esse homem foi genialíssimo. Esse erro triunfante foi interpretar erroneamente Pitágoras, dividindo em 2, enquanto que os ditos operativos conciliavam a harmonia da música que Pitágoras estudava. Luta de Pitágoras contra a mentalidade pagã, seus efeitos para a construção de uma protossíntese, ou seja, da sinarquia. Então, os especulativos ficaram apenas com a matemática, abandonando a harmonia. E os operativos e seus descendentes, dos quais eu faço parte, passaram a chamar maçonaria tradicional. Então, a maçonaria especulativa, dita especulativa, eu duvido que um maçom especulativo possa dialogar comigo, né, sem se sentir de igual para igual. Já tive embates, discussões no bom sentido, com vários maçons especulativos. Um dos maiores foi meu irmão Fernando Franco, e
depois que eu tiro a espada da bainha, ela só volta manchada do sangue do adversário, no bom sentido. É uma esgrima onde não tem diferença entre um professor e um riquíssimo industrial ou banqueiro. Talvez ele ignore a maior parte das coisas que estão aqui nesse vídeo. Então, nunca houve diferença entre maçonaria especulativa e operativa. Não há diferença entre um simples professor que está aqui, que pertence ao Colégio dos Magos Caldeus, né, e os riquíssimos banqueiros que não mantiveram essa tradição, abandonaram essa tradição, que na verdade é o que faria a conciliação, quer seja pelo tabernáculo no deserto, quer seja pela construção de templos maçônicos, mas haverá sempre uma diferença entre ricos e pobres. Contudo, não há de modo nenhum oposição se você fizer aquilo que Jesus Cristo mandou. A virtude deve ser representada por Maria, segundo o Santo Livro da Aveída, né? O mais belo exemplo da virtude está aqui, sempre representada por uma mulher. E quem é essa mulher? A República ou a própria maçonaria? Santo Livro da Aveída diz: não é. Essa mulher virtuosa, que deve ser o símbolo que a maçonaria dita especulativa moderna deveria utilizar. Então, na verdade, é Maria, a mãe de Jesus. E Jesus é os grandes iniciados antigos, cujo nome é um anagrama. Aqui está Shiva, em um desenho, e aqui está Shiva, em um presente que um membro da minha maçonaria me deu. Então, não importa se desenhado ou representado por uma escultura, o nome Ishva, na verdade, dividindo em duas sílabas e antecipando o I, vai ficar Ishwa, portanto, Yeshua. Isso ninguém pode negar. E assim, chegamos ao final desse vídeo de agradecimento, concluindo, fechando tudo, para aqueles que tenham agora uma noção completa do que foi dito nos 10 vídeos. O círculo do centro são 72 homens que governam tudo. E eles são judeus, todos 72. Se não for judeu, não pertence ao círculo central, que na verdade é o governo mundial. E esse governo mundial é quem manda na maçonaria, que é o círculo ligeiramente maior, governado por ele, e aqueles que querem a riqueza e o prestígio são o círculo seguinte, e aqueles que não sabem de nada são outro círculo. Essa perversidade acaba completamente com a universalidade da maçonaria. Então passa a ser uma ficção, né? E aí isto é dito claramente por Santo Ives da Aveída, e é dito claramente aqui pelo meu irmão Franklin Ribeiro de Magalhães. De uma maneira mais clara não poderia ser. Aqui está o modelo do homem perfeito, um rei, e você pode se considerar rei. Não, os Rothschild reinam. Mas eu sou um pobre professor que ganha uma merreca de R$ 1.600 por mês, que é o meu salário de INSS, embora eu tenha pago 5 salários mínimos, mas o governo safado do Fernando Henrique Cardoso criou o salário de referência, que é apenas 70% do salário mínimo. Então, se você trabalha, enquanto você trabalhar, seu salário será corrigido pelo salário mínimo. Mas quando você se aposentar, você receberá o salário de referência, ou seja, a correção será feita por um salário que é apenas 70% do salário mínimo. Então, de 5 salários que eu paguei para receber, hoje eu recebo 1,5. Ou seja, os pobres cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos, através de leis, artifícios e políticos corruptos, que são todos eles maçons e que obedecem, portanto, ao judaísmo. E aqui está dito com a clareza que
Olha aqui. Os reis são, na verdade, aqueles que, segundo Maurice Peillard, maçom célebre, citado por Lapage, os únicos elementos característicos do simbolismo e do ritual da maçonaria, propriamente dita, são as palavras de passe, palavras sagradas, nome das colunas, nome dos personagens representados pelos principais oficiais, e essas são todas palavras hebraicas. Isso é tanto e mais importante que a iniciação se apresenta como tendo por alvo principal encontrar a palavra perdida, o que é exatamente o que caracteriza a maçonaria que se apega a Yod He Vav He e não a Yod He Shin Vav Yeshu. A palavra foi encontrada, é o amor universal que vai destruir. Aí ele diz, né? Ou admitimos isto, olha, isso é um livro maçônico, ou admitimos isto, que a maçonaria ou hebraica, então ela seria apenas uma imaginação, uma invenção humana, ou a origem, sua transmissão espiritual é hebraica. Então, ou uma coisa ou outra. Ou é apenas uma ficção, uma mentira, ou temos que admitir, então, que ela é hebraica, um ramo do judaísmo. Isso daí é repetido por vários outros, Ambelin, Eliphas Levi e Clement Edwin Stratton. Então, está aí, dito por maçons. O que eu acabei de ler está aqui no livro Maçonaria Simbólica, escrito pelo meu irmão maçom, que colocou aqui MI, mestre instalado como eu, MI. Portanto, que sabe de tudo isso que eu sei, mas continua lá dentro, tentando fazer o que pode para diminuir a perversidade de inventar uma maneira de tornar uns um pequeno círculo imensamente rico e a maioria imensamente pobre. E aí, outro que sabe disso, como nós lemos aqui para vocês, num discurso que ele fez num livro que eu complementei, né? Ele diz que basta uma única palavra dita, ele falou frase, que ao falar palavra ele voltaria ao Evangelho de João. E aí ele não pode fazer isso numa obra escrita, que isso vai queimar ele para os maçons. Dita por um único homem detentor de um poder incomensurável, o clã de Rothschild, os únicos trilionários do mundo. Então, está dito. Então, é aqui meus agradecimentos. Esse vídeo não está entre os 10, será nomeado como sendo síntese e agradecimentos. Mas quem vir esse vídeo terá toda o epílogo, né? O grande finale dos nossos 10 capítulos. Essa é a mais pura verdade. Sou maçom livre em loja livre. Aceito Yeshu como sendo Shiva, cujo nome é um anagrama, Ishi, ou Oshi, Isis, ou Osíris, como sendo um anagrama para Yeshu. E não troquei o ramo de oliveira pelo ramo de acácia. Então fiz a iniciação, é impressionante, né? A genialidade de Elias Ashmole é fantástica, mas não vou mudar a minha fé pelo zoroastrismo. Isso aqui é Hormuz, sabia? Então isso aqui é um colar maçônico de alto grau, o esquadro e o compasso, e aqui é o símbolo de Hormuz, cujo Cristo é Zoroastro. E essa imagem feminina é, portanto, a República, ou a virtude, ou a própria maçonaria, que Santo Ives da Veíde diz, leva tudo para o enclausuramento de alguns dentro dessa construção, que estão sendo bajulados por esses que estão ao redor dela, no pátio dos homens, quer dizer, os candidatos pela corrupção a entrar no templo, e os outros são os aprendizes que estão sendo instruídos
para esta verdade de uma maneira muito sutil. E o resto, os pátios ao redor, são a maioria da humanidade, então 98%, porque os 2% são de muitos ricos. Perversidade imensa, e aqui está revelado o segredo. Então, deixamos a simplicidade das antigas corporações para aderir ao luxo incompreensível da maçonaria dita moderna. A coluna continua sendo quebrada, não foi restaurada. Para que tanto luxo, se tudo pode ser feito da maneira tão simples, né? A coluna continua partida, então não foi refeita. Está aqui, símbolo da desunião dos homens, que seriam reunidos pela palavra fraternidade. Aqui está a coluna partida, quebrou-se a coluna. Ou seja, a humanidade se dividiu porque perdeu o amor. E aí o tempo está dizendo ao anjo que está aqui que isto tem que ser refeito. E realmente tem que ser refeito. Então, aqui nós temos outra alegoria, mas é a mesma coisa. A coluna partida, os 2 pedaços no chão. Um pedaço de um lado, um pedaço do outro. E um anjo, aqui o tempo, um anjo é simbolizado pelo tempo, de asas, e o outro pelo anjo executor, que a função é unificar as 2 colunas. Bem, esta unificação será feita, segundo a maçonaria coloca nos seus lindíssimos painéis, será feita numa alegoria muito bela, que na verdade é falsa, mas que vai ser conseguida porque foram unidos os desobedientes, foram unidos aos obedientes através dos seus dirigentes. O Conde de Wharton, que era o grão-mestre dos operativos, falsamente chamado operativos, e o Duque de Montagu à frente dos especulativos. E aí, claro que nunca houve essa divisão, mas o objetivo final é belíssimo. A maçonaria, então, fez aqui um trabalho fantástico, que é chegar até a virtude. Essa mulher e a coluna deixou de ser partida, está íntegra. Ela vai daqui com a virtude aqui em cima dela, já reconstituída até a base, em uma loja azul, ou seja, através da fé, da esperança e da caridade, através da temperança, justiça, fortaleza e prudência. O painel é belíssimo, mas nunca chegaremos a isso, exatamente porque tudo isso é falso. Na lenda de mestre, está aqui um painel que mostra, de novo, você adere à ideia de que jamais lutará pela igualdade quando você morre no tapete, aqui, no ritual de Irã, e ressuscita. Morre para o círculo que não conhece esse segredo e nasce para o círculo restrito que conhece esse segredo e vai participar das benesses. Digo isso por experiência própria. Sou maçom grau 33, como já mostrei a vocês. Uma coisa muito linda que se perdeu. Então, de Noé a Irã, a perfeição. E com Irã, os landmarks de Anderson, tendo, sob as ordens de Zagolier, estou repetindo, dito que está sendo uma reestruturação das antigas ordens dos Old Charges, aqui nessa prancha arquitetônica, o nosso irmão português, Antônio Rocha Fadista, mestre instalado da loja Cairu número 162, na verdade, ele não fez nada disso. Eles queimaram os documentos antigos, Old Charges, para poderem fazer aqui uma nova maçonaria, dita de 1717 mentirosamente, porque ela nasce com esse livro, ou seja, a maçonaria
moderna nasce com esse livro em 1723. A data de 1717 é apenas simbólica e tem uma razão de ser, mas a maçonaria celebra ela como sendo, a maçonaria moderna como sendo a data da sua criação. Então celebra uma mentira no dia do maçom em todo o mundo. E a águia bicéfala, a águia de duas cabeças, que na verdade é ensinada, é dita como sendo os dois São Joões, São João Evangelista e São João Batista, na verdade não é isso. A águia bicéfala é os dois ramos da família Rothschild, o ramo francês e o ramo inglês. Então, tudo engano, tudo engodo. Abandonaram a tradição caldaica, que está simbolizado aqui por este animal, a esfinge, e que a maçonaria tem essa maneira de representar. De qualquer maneira, o ser humano é um hexagrama, o equilíbrio dos opostos, e aqui os quatro animais separados. Aqui eles estão unidos numa única figura. E aqui na tiara do Sumo Pontífice, quando ele veio ao Brasil, estão os quatro animais. Então, há várias sociedades que resistem, e aqui eu faço parte da resistência. Nós estamos, então, tentando libertar aqueles que se deixaram levar pela Matrix. E lutando pela harmonia entre a humanidade, entre todos os seres humanos. O delta luminoso continua sendo luminoso, só que o olho que tudo vê, que é o Deus invisível, todo-poderoso, o Pai de todos os homens, exige que nós admitamos que somos todos irmãos. Portanto, se somos todos irmãos, a fraternidade vai supor necessariamente a igualdade, que jamais será conseguida se nós tivermos o pavimento maçônico, o pavimento mosaico, como sendo o tchan da maçonaria. No entanto, as colunas continuarão partidas e aquela alegoria lindíssima, ó, seja em dois pedaços no chão, seja um pedaço em pé e outro pedaço quebrado aqui, né? Aqui nós temos um pedaço da coluna em pé e o outro pedaço da coluna tombado. Então, as colunas continuarão partidas, a humanidade desunida e, infelizmente, né, esse simbolismo aqui, né, que coloca a gnose, o conhecimento, como sendo o máximo, e aí divide os operativos dos especulativos. Eu sou operativo e especulativo porque estou fazendo a minha obra, e o símbolo de maior perversidade é, primeiro de que tudo, aceitar que em cima da mesa do Venerável Mestre está a Arca da Aliança, ou seja, uma clara alusão de que judaizaram-se, são judeus, criptojudeus, obedecem ao judaísmo. Depois, que na verdade em seus templos, os suntuosos e luxuosos, eles adoram o dinheiro, a fama, a fortuna, a notoriedade, e que a ascensão só é feita por alguém que adere à ideia de que jamais a humanidade poderá ser igualada. A luta pela igualdade é uma mentira, liberdade, igualdade e fraternidade, já que o pavimento mosaico, né, tão claramente visto em todas as lojas maçônicas, né, aqui ó, o tapete com o pavimento mosaico, aqui menos visível, porque está mais claro, aqui claramente visível. A desigualdade é a lei do universo. Uma pena. Perdeu-se o que não devia ter se perdido. Como é doce e agradável viver unidos os irmãos. Sim, se toda a humanidade fosse irmanada, como disse Antílio da Alveíde. Se não houvesse essas esferas concêntricas dentro da maçonaria e de todas as sociedades secretas. Quem manda não é o grande dragão, ele é apenas a face visível do rei do mundo, que foi
Montefiore, Barão de Rich e hoje Lord Nathaniel Rothschild, depois os seus lambibotas, lacaios e a humanidade, a imensa maioria dos peões ficará sempre na pobreza, na miséria, e o motivo, quer dizer, a maçonaria é, de fato, a faltora das grandes revoluções, que no Brasil nós conhecemos como o movimento libertador das colônias, que tira de Portugal e da Espanha o poder sobre as suas colônias na América. Na verdade, tira, sim, mas para escravizar ao grande dragão e, portanto, ao simbolismo dos altos graus. Estou procurando aqui, né? Então, é uma religião, porque se não fosse, que papel, o que eu estaria fazendo aqui a Arca da Aliança, que é obrigatoriamente suposta na mesa, no altar do grão-mestre, do venerável mestre. Está aqui uma versão dela, está aqui outra. Então, a religião, porque a Arca da Aliança é o símbolo religioso dos judeus. E esse painel lindíssimo mostra a evolução. O maçom morre e constrói um novo mundo, e assim mesmo, aqui a estrela de 5 pontas radiante, em busca do delta luminoso. Para nós, operativos especulativos tradicionalistas, o templo é o homem e a humanidade regenerada. Mas não é isso que se faz no vitriol maçônico, e não é isso que está simbolizado pela águia de 2 cabeças, que na verdade, coroada aí, está vendo, o grau 33, o ramo francês, uma cabeça, o ramo inglês, outra cabeça. E Henri, que está na cruz de Jesus Cristo, não é Jesus Nazareno, rei dos judeus. É Igne natura renovato inter. Pelo fogo, pela guerra, todos serão renovados, tudo será renovado. A nova ordem secularum, uma nova ordem mundial, já chegou até nós. Então, não tem como negar. Não há como negar. Na nota de $1 e no nosso dinheiro, chegou. Então, aqui, ó, Winston Churchill e o pavimento mosaico, a desigualdade. Washington e o pavimento mosaico, a desigualdade. Então, trabalharam para manter a desigualdade e não a fraternidade. Ou seja, a geometria utilizada na construção do grande edifício humano, que não é humanitário. Na maçonaria é uma perversidade, porque, no fundo, se consideram gnósticos, olha a letra G aí, tá vendo? Gnósticos, ou seja, sábios, enquanto que nós somos ignorantes. Um herói, o maior estadista de todos os tempos, olha aqui o pavimento mosaico, lutando pela desigualdade. Depois da Segunda Guerra Mundial, em que ele foi o líder do mundo, que venceu Hitler, que era na verdade Rothschild, continuará lutando pela desigualdade social. E aí, como vamos parar? Onde vamos parar? Em uma nova ordem social que será pior do que a anterior. A Covid é uma pandemia que está dividindo a antiga nova ordem mundial, Illuminati, por uma nova ainda mais perversa. Prepare-se. Você está preparado? Eu estou. O que vem à frente, segundo a reunião da Conferência Econômica de Davos, a moeda desaparecerá, um chip será colocado no seu pulso, e esse chip é uma moeda virtual. Ninguém mais terá dinheiro no bolso, uma cédula. Todo o dinheiro estará na sua conta bancária e será apenas virtual. Um clique no computador do Banco Central e aparecerá bilhões ou trilhões nos cofres do governo que obedecer aquele rei do mundo, e para sua conta será a sua cota, segundo a sua profissão, o seu mérito e a sua aderência a esse ideal. É a marca da besta? Não sei. Mas quem não tiver esse chip não comprará, nem venderá, nem terá dinheiro.
porque o dinheiro desaparecerá. Você trabalhará para ter direito a sua conta virtual ser rechonchuda. Sinto muito, mas a minha pretensão aqui é despertar os adormecidos. Não é uma teoria. Está dito claramente por Zbigniew Brzezinski no livro The Grand Chessboard, que mereceu dele ser demitido do cargo de conselheiro presidencial americano, porque lá ele diz isso. Então, é só ler The Grand Chessboard e você vai ver que ele diz: seguimos a mesma filosofia dos impérios antigos, cooptando, destruindo e corrompendo. E aquele que não se dobrar será morto, como Saddam Hussein, como o do Líbano. Saddam Hussein foi do Iraque, enforcaram Hussein, mataram o do Líbano, agora esqueci o nome dele, mas foi assassinado dentro de um bueiro onde ele estava escondido, né? Então, não é Al-Assad, Al-Assad conseguiu escapar graças à proteção da Rússia. Então, meus queridos amigos, essa é a situação, essa é a verdade. Agradeço imensamente àqueles que considerarem que o que eu fiz foi apresentar uma vasta literatura. Não estou pregando uma invenção minha, não estou conspiranoico, ou seja, disseminando uma teoria da conspiração. Na verdade, é uma estratégia, é uma agenda que está sendo cumprida rigorosamente. E o próximo passo, depois da Covid ser vencida, será a criptomoeda ou a moeda virtual. Quem não tiver no pulso para apresentar ao leitor ótico não vai ter dinheiro, não vai poder comprar e nem vender. Como diz o Apocalipse, a besta, o 666, o Lorde, Barão de Rothschild, está no poder. E ele substituiu o seu tio, que era Davi René. E assim, um após outros, os descendentes do clã vão se tornando os reis do mundo, substituindo Montefiore e o Aaron Hirsch e outro personagem da época de Churchill, que se chamava... deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome... o homem que tinha mais poder na América, que é Bernard Baruch. Então, quem governava o mundo na época de Churchill, Bernard Baruch. Quem governava antes da criação do sionismo é o Barão de Hirsch, que passou o bastão para o Marquês de Montefiore. E assim, há um governo oculto e somos governados pelos nossos chefes invisíveis. Para mim, claro, não invisível, perfeitamente visível. A cara dele aparece toda vez que eu clico aqui e coloco Barão Lord Nathaniel de Rothschild. Aparece a cara dele. Cada vez que eu clico no Google e procuro Davi René, Barão de Rothschild, aparece a cara dele. E alguns safados, como o Macedo, que se intitula bispo, ele não tem ideia do que é um bispo, então faz o Templo de Salomão, no Brás, e numa entrevista à SBT, a Cenoura Bravanel, que é judeu, e é um dos que está dentro do círculo restrito, porque a família dele, Dom Isaac Abravanel, é do ano 1200, 1300. Então, dizer que é o menino pobre da Lapa é um engodo. Então, Macedo faz uma homenagem, depois de se converter ao judo-maçonaria, portanto, ao dragão, e sob os auspícios do dragão, ao rei do mundo, Lord Nathaniel Rothschild. Hoje ele ganha essa fortuna aqui, de onde surgiu. Um pastor que pregava num coreto, no meio de uma praça, de repente tem esses templos suntuosos que rivalizam com as maiores maravilhas do mundo. Fácil para quem sabe. Não há nenhuma incógnita. É claro, muito claro. Mando que vocês procurem, não acreditem. A maçonaria é uma religião, por isso o maçom não tem normalmente uma religião. A prova disso é que
os maçons especulativos são obrigados a aceitar que invisivelmente sobre a mesa do Venerável Mestre está a Arca da Aliança, aliança entre maçons e judeus. Cristãos que se perverteram e deixaram de ser cristãos para se judaizarem. Para mim, é uma indignação que, está vendo, 1h39. Vou parar e dizendo, acordem, abram os olhos. Faremos um livro em que isso será muito mais explicitado, porque todas as sociedades secretas que dominam o mundo estão lá. Estão descritos os métodos que elas usam e como elas fizeram para que o mundo chegasse a ser hoje a novos ordo secularum, que está na nota de $1. Uma nova ordem no tempo. E essa ordem no tempo nova é exatamente quando você entra nela pela morte simbólica. Está aqui o maçom sendo depositado no tapete para se tornar mestre maçom. Passei por essa cerimônia, recebi isto como lembrança, mas não abandonei o ramo de oliveira, trocando ele pelo ramo da acácia. Morri e ressuscitei como o Cristo que morreu e ressuscitou. E aí, quando o meu padrinho desistiu de mim, quando ele disse, ainda crê na ressurreição de Jesus, eu disse, ainda? É uma palavra completamente inadequada. Creio e crerei. E vou trabalhar como alquimista para conhecer a mim mesmo e me transformar. E transformar o mundo através do simbolismo da terra, da água, do fogo e do ar, que está no livro de Hermes, que só é conseguido quem atinge a comunhão com o Logos, que está no Evangelho de João. Ou seja, todo o discurso de Hermes é dizendo que o Logos é a chave. A chave do grande segredo está no Logos. E aí, ele aqui no final do livro, já mostrei, ele dá em símbolo e em palavras. Assim está em cima, assim está embaixo. A criação foi feita desse modo. E abjurando do Evangelho de João, quero a leitura obrigatória na abertura dos trabalhos maçônicos, João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o Logos. Abjurando disso, eles fugiram para um artifício, que é a leitura do Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como o óleo que escorre sobre a barba de Arão. Então fugiram do Evangelho de João porque abjuraram do Logos. Eu continuo acreditando no Logos. Então, sou discípulo de Hermes, pertenço àqueles que estão, na verdade, aparentemente no círculo dos ignorantes, mas estive aqui e fui convidado para entrar no círculo restrito. Não entrei porque eu não queria obedecer a esta cabeça, que é perversa e pervertedora, que busca o dinheiro e que me ofereceu mundos e fundos, para que eu colocasse esse meu conhecimento à disposição dele. E eu falei, não vou renegar a religião dos pais. A tradição patriarcal monoteísta supõe a fraternidade humana, que começa com um grupo que conhece o que eu disse a vocês e termina englobando toda a humanidade. Então é um círculo que se expande, portanto, o templo de Ezequiel, e não um círculo que se fecha, como o templo de Jerusalém, de Salomão, que Macedo construiu no Brasil. Veja, fechado, uma fraternidade fechada, até para os que estão querendo entrar nela e não podem, porque terão que entrar pela porta da frente, e ao invés disso, o que deveria estar sendo construído era o templo de Ezequiel, aberto, sem muros, chamado também o templo do milênio. Não tem muros. Basicamente, a organização social é a mesma. Sempre haverá um pobre entre vós, disse Jesus. Pobres, sempre os tereis convosco. Mas a humanidade aqui está unida. A coluna partida foi consertada, como naquela belíssima alegoria maçônica, mas foi consertada pelo amor
ao próximo. Primeiro mandamento: ama a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E se tu dizes que amas a Deus que não conheces e não vês, como posso acreditar nisso se tu não amas ao próximo que vês? Diz São João. Por isso São João é o horror para eles, porque vai jogar na cara deles o que Hermes pregava, já conhecendo isso, Trimegisto, meu mestre pessoal, já conhecendo isto, que ou você encontra o Logos, ou você jamais terá acesso à verdade. Eu tenho o privilégio de, imerecidamente, pela graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, ter encontrado o Logos e ter uma conexão com Ele. Trata-se da verdade. Nada além da verdade. Apenas a verdade. Isto é nos três mundos. O mundo dos ricos, o mundo dos abastados e o mundo dos pobres. A verdade é a mesma, que o que está em cima é como o que está embaixo. Ou seja, a família é a base, Pai, Filho e Espírito Santo, ou Ain Sof Or, né, ou sabedoria, poder e bondade, para realizar o milagre da unidade. Unidade quer dizer fraternidade. Então, lutando, a fraternidade supõe igualdade, e aqui, se eu luto pela desigualdade, estou automaticamente, quer dizer, me colocando, aderindo àquelas sociedades que me farão ricos, colocando minha sabedoria a serviço dela. O convite foi tentador, né? Um deles, 115 mil reais mensais. Eu ganho 1.600. Imagina como eu estaria, né? Então, me aposentei com a merreca de 1.600 reais. Graças a Deus tenho alunos, e esses alunos me sustentam e me dão uma vida digna, porque acreditam no que eu estou dizendo a vocês. Inscrevam-se no canal. Do lado do inscreva-se tem um sininho. Cliquem no sininho. Cada novo vídeo será o seu telefone celular, vai fazer um barulhinho, e deem o seu like. Deem o like, a mãozinha é importante, promove. E esperem o nosso livro, que já está feito, o script, mas estamos aqui lançando essa série como sendo uma sondagem para ver como vocês reagirão. Essa ordem do meu Kohelet, do meu instrutor, como as pessoas reagirão à verdade que você diz em 406 páginas, que darão quantos vídeos? Terá que ser dividido em 2 ou 3 volumes. Lá está tudo. E quem comprar o livro receberá o script. Essa é o nosso desejo, o nosso planejamento, mas precisamos contar com vocês, senão não faremos isso. Espalhar a verdade, a liberdade verdadeira, a liberdade da virtude, de não se corromper, de ter um caráter ilibado e não ceder diante daqueles que lhe oferecem riquezas ilícitas e vergonhosas para que você venda a sua alma ao diabo, que é o rei do mundo. Nathaniel Barão de Rothschild. Toda a desgraça, inclusive a Covid-19, já disse a vocês, tenho documentada a patente feita por Peter de Rothschild e Richard de Rothschild. Tenho esse documento, tive acesso ao escritório de patentes e registros holandês, mais uma filial em Nova York, onde está lá diagnóstico do Covid-19, ano 2015. O Covid só veio aparecer em 2020. Como é que em 2015 eles já tinham o diagnóstico se você estava ou não contaminado? E já tinham certamente, agora disse a minha, a vacina. Porque você nunca ouviu dizer que um Rothschild, um Rockefeller, um Oppenheimer, um Soros tivesse sido contaminado por esse vírus letal. Então eles tiveram a ousadia de patentear. Você pode, se quiser, ver. Eu tenho acesso ao documento e o documento está na minha biblioteca.
Viu? Então não é uma pandemia artificial, não é natural, não é um castigo de Deus, é um vírus cultivado em laboratório, extraído do SARS, o morcego que portava esse vírus, e transformado nessa peste que vai matar os mais fracos e vai deixar um resto que vai suportar a próxima fome que virá, porque o dinheiro desaparecerá do mercado e quem não tiver a marca da besta, que pode ser o, o trocinho lá, o chip, pode ser outra coisa, viu? Aqui é só apenas dizendo, mas sem essa marca ninguém poderá comprar e nem vender. Esperemos o livro. Conto com a colaboração de vocês, inscrevendo-se no canal, clicando no sininho para receber o novo vídeo, colocando o like e assim que o vídeo estiver disponível na plataforma que vai ser feita, provavelmente a Wix até agora, então se vocês quiserem nos fazer ter uma vida mais digna do que aquela que os meus alunos já me oferecem, então comprem o livro. Vai falar tudo, não somente sobre a maçonaria, mas sobre todas as sociedades secretas que governam o mundo e os métodos usados por ela. Muito obrigado. Ademã, que eu vou em frente.